Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo é simplesmente mostrar a incoerência da interpretação que é feita dos Salmos 37, versos 29, pelas testemunhas de Jeová. Eles acreditam equivocadamente, é óbvio, de que a terra ali em referência, ou mencionada ali pelo salmista, diz respeito ao planeta Terra. Ou seja, a terra ali foi tomada de forma genérica. Aí eu vi um deles comentando, explicando essa passagem. Aí diz que essa terra aqui não poderia ser a terra prometida, ou seja, a terra de Canaã, nem a terra de Israel, porque o termo aqui terra é o termo hebraico lá para Ha-Eretz. É um termo hebraico, né, que significa terra, porção de terra. E hoje, né, nas nossas traduções, o Eretz, eles colocam como terra no sentido de planeta Terra, né? Que é um equívoco total, né? Hebreu nenhum, o povo nenhum naquela época tinha um conhecimento do uso do termo terra como um planeta Terra. O que eles conheciam é aquelas terras que lhe eram próximas, né? Pois bem, como podemos provar que essa terra, embora seja Ha-Eretz, né? Ela não diz respeito ao planeta Terra. Simples, né? Vamos fazer uso da própria Bíblia deles. Vamos pegar uma Bíblia deles e vamos fazer uso dela, para provar que o termo ali terra, ou Ha-Eretz, não é uma, uma indicação de planeta Terra. Porque nenhum hebreu ou nenhum outro povo dessa época imaginava ou tinha um conhecimento tão amplo, né, do, do nosso planeta, né? Eles têm, como eu disse, né, esses povos conheciam aquilo que seus olhos viam. Eles conheciam ali os povos ali vizinhos. A terra para eles era isso aí. Era o solo onde eles pisavam, era o solo onde eles plantavam. Pois bem, a Bíblia de referência da Testemunha de Jeová, que está aqui, eu vou marcar aqui para vocês verem, é a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. É como eles têm 3 Bíblias, se eu não me engano. Essa aqui é a da edição de estudo. Eles têm uma cinza, tem umas 3 Bíblias. Tem uma preta, né? A antiga preta, capa preta. Tinha uma verde, que nem existe mais. Mas eram 3 Bíblias. Estou usando essa aqui, que vocês podem verificar pessoalmente no Salmo Z, ou no site deles, é jw.org. Clica lá em publicações, em biblioteca, seleciona a Bíblia que você quer, vai aparecer a lista das 3 ou 4 Bíblias que eles têm. Você seleciona a Bíblia, essa aqui, a Bíblia de edição de estudo, que é uma Bíblia com referência. Você sabe muito bem que uma Bíblia com referência é aquela Bíblia que tem de explicar a Bíblia a partir dela. Ou seja, ela aponta, dá uma referência e aquele termo vai ser explicado dentro da Bíblia, certo? Por exemplo, vamos olhar o Salmos 37, versos 29, que diz, olha, os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Veja que aqui nós já temos uma marcação aqui, em cima da palavra terra. É a letra I, que é a referência. Vou ampliar aqui para vocês verem. Aqui. Aqui a letra I, tá vendo? Letra I como referência. Quando a gente clicar, a Bíblia deles vai nos direcionar para essa explicação, que vai estar contida na letra I. Ela vai explicar que terra o salmista está se referindo quando escreveu esse texto, certo? Não faz nem sentido, né, pessoal?
Por exemplo, você imaginar que por exemplo, dizem que esse salmo foi escrito por Davi, né? Que não é verdade, né? Nós sabemos que não é verdade. Mas vamos pensar que sim, foi Davi. Pronto, aí vamos imaginar um hebreu que é da época de Davi e posteriormente. Por exemplo, quem é que seria da época de Davi? O profeta Samuel. Quem outro? Aquele profeta que denunciou ele, né, do adultério dele, certo? Não sei se é Natan, estou lembrado, parece que é Natan. Batseba, né? Os filhos de Davi, como Salomão, Absalão e outros. Quando eles liam essa passagem, né, é obviamente que esses textos não estavam nas mãos dos hebreus comuns, né? Primeiro porque a população em geral era analfabeta, né? Imaginar que hebreus nessa época eram instruídos, eram letrados, é ser muito ignorante, né? Se hoje nós, com todos os recursos que nós temos, né, que você vê, o Brasil não é totalmente alfabetizado, tem analfabeto só desgraça no Brasil, você imagina numa terra, numa época e numa terra, uma das mais pobres que tinha, que era Israel, ali dentro daquele contexto, porque Israel, nem se comparar com o Egito, com a Síria, com a Babilônia, né? Comparar Israel com uma dessas grandes potências aí, é tanto que você vê que nenhum rei hebreu saiu conquistando, saiu conquistando territórios, né? E nunca conquistou nenhum desses povos, assírio, babilônico, terras desses povos, né? Mas todos esses povos grandes conquistaram todos eles. Sempre que surgia uma grande potência, saía conquistando vários povos, né? Todos que tivessem no meio do caminho eles levavam. Os israelitas sempre eram sempre escravizados. Então, dentro desse contexto geral, é impossível que um hebreu imaginasse que essa terra aí fosse planeta Terra, né, pessoal? É muita ignorância, né? E dentro da própria contexto da Bíblia, você vê que não faz sentido. Por quê? Porque a promessa de herdar, de dar uma terra a um povo, é dada ao povo hebreu, certo? Começa lá com Abraão, que sai de Ur e vem para Canaã com a promessa de herdar aquela terra. O Deus hebreu diz que manda ele olhar para, para o céu e diz que sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu, tão numerosa quanto os grãos da terra. E diz que tudo aquilo que os olhos dele estavam observando ou vendo seria dado a ele como herança. Herança, pessoal. Tem salmos, né, que passa assim: os justos herdarão a terra, os justos possuirão a terra. Essa herança ou esse possuir é a mesma coisa. O termo hebraico é o mesmo. Então, essa questão de herança ou de possuir a terra começa lá com Abraão, Isaac e Jacó. É eles que recebem a promessa de receber uma terra em troca da adoração desse Deus. É porque lá no Gênesis 15 em diante, o Jeová faz essa barganha, né, com Abraão. Ó, eu vou lhe dar a terra lá de Canaã, que você vai se dirigir para lá, em troca da adoração de vocês, sua e de seus filhos que você tiver. Eu vou ser seu Deus e vocês serão meu povo. Ou seja, eles receberiam a terra em troca de adorar esse Deus. Porque nesse contexto aí, pessoal, um povo está ligado a uma terra. E uma terra está ligada a um Deus. Certo? Era esse tripé aí, ó. Deus, povo e terra. É esse contexto da época que girava, que predominava. Certo? Um Deus estava sempre ligado à terra. É por isso que o Deus dos hebreus, ele se intitula como o Deus de Israel. Ele não se intitula o Deus de Babilônia, de, o Deus da Pérsia. Não, ele se intitula um Deus de uma terra específica e de um povo específico, né? É tanto que onde é que fica o templo de Jeová? Onde deveria ficar o templo de Jeová? Lá em Israel, porque é a terra dele, entendeu? É a terra do seu povo e a terra dele.
A terra do povo era a terra do Deus. E então, é dentro desse contexto aí que eu estou apontando para vocês, é que vocês, quando pegam a Bíblia, quando vocês pegam a Bíblia e lê essas passagens de promessa de terra, possuir terra, herdar a terra, é dentro dessa ideia de Abraão, Isaac e Jacó, que eram eles que herdariam a terra. E que terra? É terra, planeta Terra? Não. É a terra de Canaã. Aquela estreita porção de terra, era a terra de Javé. Era a terra que Javé pretendeu dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Abraão morre, aí essa promessa segue para Isaac. Isaac morre, essa promessa segue para Jacó. E de Jacó para os demais filhos dele, que são os 12 filhos, né, que vão dar início, ou gerar as 12 tribos de Israel, que vai formar o povo de Israel, né? Então, de Êxodo até Malaquias, as referências se referem a isso. É a promessa de Jeová para com esse povo em lhe dar a terra. Mas para eles receberem essa terra, a terra de Canaã, que eles vão ter de matar e mesmo roubar a terra, né, que a terra já tinha dono, né, que era dos cananeus, eles tinham que adorar Jeová. Em troca, receberiam a terra. Certo? Então, é isso que as pessoas, em geral, não entendem. A Bíblia é um livro de uma determinada época. Os seus leitores, entre aspas, ou os seus destinatários, eram as pessoas daquela época. Não são as pessoas dessa época. Então, você, quando lê a Bíblia, você tem de entender esse contexto. Né? Para quem? Como essas pessoas liam esse texto? Como é que elas entendiam? Certo? Então, vamos lá. Os justos possuíram a terra. Vamos ver a referência. Letra I, está aqui. Marquei. A Bíblia que vamos usar aqui da Jeová, a tradução do Novo Mundo tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, edição de estudos. Veja aqui a referência, olha. Vamos puxar aqui para ver aqui, ó, Salmos 37, 29. Referências marginais estão aqui. E o primeiro texto que essa Bíblia aponta é Deuteronômio 30, 20, depois o Salmos 37, 9, que é esse mesmo Salmo, só que no verso 9, o Provérbios 2, 21 e Mateus 5, 5, que é a referência que é a citação que Jesus faz desses Salmos. Jesus não cria nada aqui em Mateus 5, 5, ele simplesmente vem e repete isso aqui, olha. O Salmos 37, 29. Os justos possuirão a terra, ou os retos, pode ser, esses justos pode ser entendidos como retos. O possuir aqui, em algumas traduções, é herdar, certo? Herdar e possuir é a mesma coisa. E viverão nela para sempre. Então, Jesus pega as suas palavras daqui. Ou quem dá voz a Jesus, né? Pegou essas palavras daqui do Salmo 37, 29. Aí, vamos ver a terra, nessa referência. A que terra se refere? Vamos ver Deuteronômio, capítulo 30, versos 20. Amando, diz o texto, versos 20. Amando a Jeová, seu Deus, escutando a sua voz e apegando-se a ele, pois ele é a sua vida e por meio dele você viverá muito tempo na terra que Jeová jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Aí, vejam, aqui tem o termo terra novamente. Tá vendo? Só que aqui o texto está dizendo que essa terra foi jurada a Jeová para ser dada a Abraão, Isaque e Jacó. Aí eu lhe pergunto, essa terra aqui, você deve entender, e todo hebreu, né, quando lia aí o judeu da época que esse texto foi produzido, eles entendiam como terra-planeta? Não. Eles entendiam que aí era a terra de Canaã, a terra de Israel, a terra que seria mais tarde, né, chamada de Israel, né, porque inicialmente ali era território cananeu. E Israel é simplesmente uma porção das terras dos cananeus que eles tomam e dão o nome de Israel. Então, a referência diz que essa terra aqui é a terra que Jeová prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E essa terra aqui,
a Bíblia de referência das Testemunhas de Jeová aponta que é a mesma terra que está aqui, ó, no Salmos 37, 29. Então, o que a Bíblia das Testemunhas de Jeová está dizendo? Que essa terra aqui do Salmos 37, 29 não é terra-planeta. Essa promessa, como aqui é uma terra delimitada, se refere à terra de Israel, é impossível que você interprete esses justos como sendo pessoas de todas as nações. Porque essa terra aqui foi prometida a um povo específico. Foi Abraão, Isaac e Jacó. Vocês acham que todo mundo, os justos que são as testemunhas de Jeová, os 8 milhões, né, parece, se eu não me engano, de testemunhas de Jeová que há, ou os que virão depois, vão vir morar aqui na terra de Israel, é? Ocupar toda a terra de Israel, é? Porque essa terra aqui é a terra de Israel, é a terra de Canaã. Então, se esses justos aqui são os membros das testemunhas de Jeová, então isso quer dizer que eles vão vir para a terra de Canaã morar, ou na terra de Israel morar, porque a terra aqui, como a própria Bíblia deles aponta para a referência, é a terra que foi prometida aos antepassados Abraão, Isaac e Jacó. É a terra de Israel, certo? E mesmo, aí não, mas e como é que você explica esse negócio de viver nela para sempre? Você acha que um judeu, que aqui se refere a judeu, ou hebreu, ia viver para sempre? É óbvio que não, né? Veja, a própria referência de Deuteronômio 30, 20 explica o que é viver para sempre. Veja, ele diz aqui, ó, como essa terra aqui como nós dissemos, é a terra de Israel, certo? E esse justo aqui, nada mais é que os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que vão herdar essa terra. Desculpe. Então vamos ver o que é que diz essa própria referência com relação a esse viver aqui. O que é que ele diz aí? Pois ele é a sua vida e por meio dele você. Quem é você aqui? Quem é esse você? Quem é você? O texto está sendo dirigido. Você. Você, o hebreu. Você, o judeu. Você, judeu, hebreu. Você viverá muito tempo na terra que Jeová jurou dar a seus antepassados. Quem é o antepassado de você aí? Abraão, Isaac e Jacó. Você, testemunho de Jeová. Você, por acaso, é descendente de Abraão, Isaac e Jacó? Não é. Você aqui é o escritor se colocando como um deles, certo? Você, hebreu, judeu, viverá muito tempo na terra que Jeová jurou a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Tá vendo? Como é que vai viver para sempre? Não é viver eternamente, sem morrer. Não. Viverá muito tempo na terra. Certo? É nesse sentido, é viver muito tempo. É aquela comparação que eles fazem, né? Vocês terão os dias da árvore, né? Por quê? Porque a árvore vive muito tempo. Certo? Não é que a árvore vive eternamente, mas que a árvore vive por muito tempo. Então, a ideia é de prolongamento de vida, viver o máximo possível. É viver. Naquela época, os caras viviam 30, 40 anos, né? Se eu não me engano. Era prolongar esse tempo: 50, 60, 70, 80, 90. Isso era viver muito tempo. Entendeu? Não é que o cara ia estar lá, o judeu nasceu hoje e ia viver eternamente, não. Passar mais de 1000 anos, 5000 anos, não. Além disso, essa ideia aqui também é a mesma que aquela contida lá no. Eu não estou lembrado bem o verso, mas é uma promessa de Jeová para com Davi, que diz que Davi ia se sentar para sempre no seu trono. Aí eu pergunto, Davi sentou para sempre no trono dele? Não. Mas a promessa era de sentar para sempre no trono, que sempre haveria um descendente de Davi que estaria naquele trono. Então, como os filhos representam o prolongamento de vida dos seus pais, então é como se Davi tivesse ali sentado. Por exemplo, quando quando Salomão sentou, sentou no trono de Israel, era como se Davi tivesse lá sentado. Porque Salomão era filho de Davi. Então, Salomão está representando a dinastia de Davi. Então, Davi, depois que Salomão morre, vem Roboão. Então, veja que é uma sequência de filhos ou descendentes de Davi, que ia dar continuidade ao seu reinado, à sua dinastia. Então é como se ele ainda estivesse no poder, estivesse governando. Então essa é a ideia de viver para sempre nesse contexto, certo? Não é viver para sempre eternamente, não. Isso é idiotice, é ignorância mesmo, não conhecer o pensamento desses povos egípcios,
cananeus, assírios. E hoje é possível, com as pesquisas arqueológicas que nós temos hoje, nós conhecemos facilmente como essas pessoas pensavam, né? Como elas entendiam o seu mundo, certo? E também o contexto. Às vezes você não precisa nem pesquisa arqueológica para entender as passagens bíblicas. Se você consegue ler, prestar atenção, sem colocar essas besteiras que essas pessoas falam assim, religião cristã sobretudo, né? A religião que mais distorce a Bíblia é a religião cristã, né? Então, você facilmente entende a Bíblia. A Bíblia é um livro de uma época, para um povo da época, né? Então é impossível você pegar conceitos e ideias de hoje e passar para aquele povo lá para trás, né? Impossível. Você achar que é o planeta Terra aí, ou o termo Terra aí era planeta Terra. Aqui, que coisa mais sem sentido, né? E veja aqui, outro detalhe. Pode pegar em toda a Bíblia. Os judeus, onde quer que ele esteja, ou o hebreu, onde quer que ele esteja, ele sempre almeja voltar para a sua terra. Qual é a terra? A terra de Canaã, a terra de Israel. Por quê? Porque é a terra dos seus antepassados. Os povos antigos, eles se identificavam com a terra, certo? É como a nossa identidade, né? É o nacionalismo, né? Como os deuses eram territorialistas, né? O Deus de Israel era o Deus da terra de Israel. O Deus egípcio era o Deus da terra egípcia. O Deus de Babilônia era o Deus da terra da Babilônia, certo? As terras era como times, né? Times, ou, ou como nós podemos também entender como os nossos governadores, prefeitos, presidentes, né? Um prefeito não tem jurisdição sobre uma outra cidade. Ele está preso àquela sua cidade. Um presidente, por exemplo, o presidente do Brasil está preso ao Brasil. O presidente dos Estados Unidos está preso aos Estados Unidos, assim por diante. Veja, nenhum desses governos ele tem jurisdição ou gerência sobre as terras desses outros governos. Bem assim eram os deuses. O Deus de Israel tem gerência sobre a terra de Israel. Por isso que ele sempre quer trazer seu povo para a terra de Israel. Porque é lá que ele tem domínio, é lá que ele gerencia, é lá que ele tem domínio. Assim como os outros povos, os seus deuses, tinham gerência das suas próprias terras. Quando nós dissemos que esses deuses eram territorialistas, não significa dizer que o Deus ficava preso no sentido literal lá, ficava quietinho lá na terra. Não, porque se assim fosse, como é que eles guerreavam e diziam que as guerras eram seus deuses, né? Eles não se deslocavam? Iam para outros territórios conquistar? A ideia é que, uma vez conquistar aqueles territórios, eles voltavam para a sua terra, porque eles se identificavam com a terra. As terras que eles conquistavam eram territórios conquistados. Ali eram povos escravizados. Mas a terra que o identificava como povo era onde eles voltavam. Certo? É tanto que o templo de Jeová, onde ficava? Ficava em alguma outra terra? Não, ficava sempre na terra de Israel. Quando foi destruído o templo? Veja, diz a Bíblia que foi Ciro que, por controle de Jeová, fez com que Ciro libertasse os hebreus para eles voltarem para sua terra. É óbvio que isso aí é conversa furada, né? Certo? Mas veja, a própria narrativa entrega esse conceito primitivo. O deus hebreu, já que era um deus de conquista, que conquistava todo mundo, por que ele não mandou Ciro estabelecer um templo universal lá na Babilônia ou em outro lugar? Mas, sobretudo, vamos lá, já que eles libertaram os hebreus lá na Babilônia, né? A Babilônia é um país riquíssimo na época, por que não estabeleceu seu templo lá? Mas não, mandou, supostamente, Ciro devolver os hebreus, que não foi só os hebreus, né? Foram outros povos que tinham lá, porque Babilônia só conquistou Judá, saiu conquistando vários povos ali, sobretudo esses pequenininhos aí, muito fracos, né? Então, quando o tal Ciro liberta eles e demais outros povos, eles voltam para a terra e vai reconstruir o templo lá, na terra de Israel. Por quê? Porque Jeová quer um templo lá, porque é lá que ele fica. Tá entendendo? Não, ele não disse que ia, dentre todas as cidades que ele escolheu, não foi Jerusalém, o seu monte sagrado, santo, não ficava onde? Ficava, por exemplo, em Babilônia, ficava lá na Assíria.
Não, ficava em Israel. Por quê? Porque esses povos, ou esses deuses, na verdade, os deuses eram territorialistas, demarcavam território. E o território do Deus de Israel era a terra de Canaã, ou a terra de Israel. Por isso que em todos os textos vocês vão ver, o Jeová sempre quer sua casa, seu templo lá em Israel. Os judeus, em tudo que é lugar que eles estejam, sempre querem voltar para a terra de Israel. Porque eles estão ligados à terra, certo? Assim como Deus está ligado à terra. É isso aí, pessoal.